Olá, bem-vindos! Hoje nós faremos um pequeno tour por todos os países que eu já visitei, até esse momento, porque vem muitos outros países por aí. Começando pelo mais importante de todos, o país que eu nasci e cresci e passei os primeiros 24 anos da minha vida, o meu amado Brasil. Infelizmente, eu nunca tive muita oportunidade de viajar dentro do Brasil, porque enquanto eu morava lá, eu ganhava muito pouco e eu não tinha realmente condição financeira de estar viajando. Além de que eu também sempre estava ou estudando, ou fazendo algum estágio, ou na faculdade. Os únicos estados que eu conheço até o momento são Paraná, que foi onde eu nasci, eu sou original de Curitiba, São Paulo e Santa Catarina. Porém, eu já tenho uma viagem programada para o Nordeste para o ano que vem e eu tô muito empolgada. Bom, o segundo país da lista é os Estados Unidos. Eu me mudei para lá quando eu tinha 24 anos. Eu sempre tive esse sonho de morar fora, de morar nos Estados Unidos principalmente, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente cresce assistindo filmes, vendo séries e basicamente tudo é ambientado nos Estados Unidos. Então eu cresci com essa vontade muito grande dentro de mim de não só explorar, né, outros países, como ter a oportunidade de viver em alguns deles. E os Estados Unidos era o principal. Bom, em 2019 eu me inscrevi para um programa de intercâmbio, o programa de Au Pair, que é um programa no qual a gente vai para os Estados Unidos para cuidar de crianças, né? A gente é babá, mora com uma família americana e em troca do nosso serviço a gente ganha aí um pocket money, que é como eles chamam, que é uma ajuda de custo de aproximadamente $200 por semana. Nós não temos muitos gastos porque a família provê a comida e o quarto, né? A Au Pair tem que ter aí o seu quarto privado. Então, basicamente, esses $200, apesar de ser um valor bem baixo, ele acaba dando ali pra gente se manter, né? Para os nossos custos. Bom, nos Estados Unidos eu morei em 2 estados. Eu morei na Virgínia, bem pertinho ali de Washington DC, que é a capital do país. E pro meu segundo ano de intercâmbio, eu me mudei pra Nashville, no Tennessee, que é a cidade do country, a cidade da música. Eu, inclusive, morei com uma família que o pai era músico. E, infelizmente, né, durante esse meu segundo ano, foi durante o Covid, então muita coisa ali eu não pude fazer, mas eu aproveitei cada minuto como se fosse o último. Bom, eu morei no estado de Virgínia, bem pertinho ali de Washington DC, que é a capital do país. E pro meu segundo ano de Au Pair, eu fui morar em Nashville, no Tennessee, que é a cidade do country, a cidade da música. Inclusive, na minha segunda host family, o pai, ele era músico, o que foi super legal, apesar de que eu morei com eles bem na época do Covid, então não tinha muita coisa pra gente fazer, não tinha muitos eventos que nós podíamos ir, mas mesmo assim, mesmo tendo morado, mesmo metade do meu programa ter sido durante o Covid, não me arrependo de absolutamente nada. Foi 2 anos incríveis, eu conheci pessoas lá que eu vou levar pro resto da minha vida, porém eu precisaria de um outro vídeo só pra começar a contar sobre essa experiência, porque realmente foi muita coisa. Bom, seguindo em frente, enquanto eu morava nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer alguns outros países também, com algumas viagens que eu fiz. Nesse primeiro ano que eu estava lá, antes ainda do Covid acontecer, eu fiz um cruzeiro pelo Caribe e lá eu conheci 3 países e uma ilha, que foram Jamaica, México, Bahamas e as Ilhas Caimã. Por ser um cruzeiro, a parada nesses locais ela era bem curta. A gente só passava o dia lá, né? A gente chegava aí em torno de 8, 9 da manhã e ficava até umas 5, 6 da tarde. E aí tínhamos que retornar pro navio para que a gente pudesse seguir viagem. Porém, mesmo sendo curta, né? Como a gente já sabia que nós teríamos pouco tempo, a gente meio que se programou e eu consegui fazer algumas coisinhas em cada lugar. Na Jamaica, nós visitamos a casa do Bob Marley. Foi uma experiência maravilhosa e nós provamos a planta, né, a planta local, que é legalizada lá. Então, o próprio motorista que levou a gente para esse tour na casa do Bob Marley ofereceu essa planta aí pra gente. No México, nós fizemos um tour da tequila, que também é uma coisa muito comum lá. Provamos vários tipos de tequila. Foi incrível. Na Bahamas, infelizmente, não foi tão feliz assim, porque eu acabei me afogando na praia, mas com muita sorte eu estava com 2 amigas que sabem nadar muito bem, então elas me ajudaram, foi só um sustinho ali, uma coisinha rápida. E nas Ilhas Caimã eu nadei com arraias, foi incrível, né? Eu não sei nadar, então assim, a gente fez um tour de barco que nos levava para um coral que é no meio do oceano e a água baixa na cintura. É surreal, assim, até agora eu não sei exatamente como que isso funciona. Esse local que a gente parou tinha muitas arraias em volta, foi uma experiência incrível. Ainda durante o meu intercâmbio, eu ganhei muitas milhas no meu cartão de crédito, né? Um cartão que eu acabei fazendo lá nos Estados Unidos para me ajudar com essas viagens. E com essas milhas eu decidi presentear minha melhor amiga com uma viagem para Porto Rico, né? Eu comprei os tickets pra gente usando as nossas milhas e fiz essa surpresa para ela. Também por conta aí do Covid, a gente teve que adiar essa viagem algumas vezes. E apesar da viagem ter acontecido ainda durante o Covid, né? Porque foi basicamente um ano ali que a gente ficou vivendo a pandemia, nós conseguimos aproveitar muito. Nós fizemos amizade com alguns locais da cidade, pessoas que moravam lá, então a gente fazia festa no nosso Airbnb, a gente ia pra
coisas bem salubres, assim, vou dizer pra vocês, não vou mentir. Porém, foi maravilhoso, foi uma memória que a gente fez aí, uma daquelas core memories. E é isso, Porto Rico vai ter pra sempre um lugarzinho no meu coração. O país é maravilhoso, é um país muito latino, então ele acaba acolhendo a gente muito. E aí vem a questão que Porto Rico tecnicamente não é um país, ele é um território incorporado dos Estados Unidos, mas pra mim ele é um país sim, ele tem a sua própria cultura, ele tem a sua própria comida. Então assim, tecnicamente Porto Rico não contaria aqui como um país, mas se a gente for ver toda a história, Porto Rico é um país só, não é independente. E o país de número 7 é a Estônia, que é o meu país atual. Bom, a minha relação com a Estônia é uma relação de bastante amor e ódio, né? Eu cheguei aqui no auge do inverno, cheguei dia 31 de dezembro de 2021. Na mesma semana que eu cheguei, eu me lembro, chegou a bater menos 25 graus. Então eu acordava todo dia com aquela sensação de: o que eu tô fazendo da minha vida? E tem também o fato de que eu nunca sonhei em morar na Estônia, né? Pra mim, eu comecei a procurar, assim, empregos na Europa, porque esse era o meu objetivo. E aí eu encontrei um emprego, uma oportunidade muito boa, numa empresa incrível, que me ofereceu o visto de trabalho. Então, eu nem pensei muito, eu fiz as minhas malas, peguei o Palmer, né, o meu gatinho, e vim pra cá. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu fui começar a aprender mais sobre a cultura, sobre o país, sobre os costumes. Como eu disse, é uma relação de muito amor e ódio, porque hoje em dia eu amo morar aqui, eu amo a minha vida, a minha rotina. Eu tenho muitos bons amigos, a gente tem uma comunidade brasileira incrível. Tem um balanço muito bom entre o meu trabalho e a minha vida pessoal. Coisa que nos Estados Unidos, mesmo dentro de um programa de au pair, de um intercâmbio, eu sentia que isso era muito mais puxado pro lado do trabalho do que pro lado do lazer. Em um programa de intercâmbio, eu trabalhava 45 horas semanais, por um salário mínimo do mínimo. E aqui não, aqui eu trabalho 40 horas semanais, eu tenho muito mais lazer, né, eu tenho muito mais qualidade de vida. O país de número 8 foi Letônia, que é um país vizinho aqui da Estônia. É muito fácil o acesso, eu peguei um ônibus, 4 horinhas eu tava lá, então eu fiz uma viagem de final de semana pra eu conhecer um pouquinho mais da capital, ali de Riga. Logo em seguida, eu fui pra Irlanda, eu fui visitar uma amiga muito querida que eu conheci durante meu intercâmbio nos Estados Unidos. Hoje em dia ela mora em Dublin, e eu fui pra lá pra passar o meu aniversário com ela no ano passado, né, aos meus 28 anos. E foi uma viagem maravilhosa. Eu me senti assim, num pedacinho do Brasil na Europa. Realmente tem muito brasileiro lá, tem bastante opção de comida brasileira. Você ouve as pessoas falando português no ônibus, na rua. Então foi maravilhoso. E passar essa data com uma amiga já de longa data foi super importante pra mim. E o país de número 10 foi a Finlândia, que também é um país vizinho. Nós só precisamos pegar uma balsa daqui de Tallinn pra Helsinki, que é a capital da Finlândia. E eu fui pra lá logo depois que eu voltei da Irlanda. Eu tinha conhecido aí uma pessoa, né, no aplicativo de relacionamento. A gente tava saindo já fazia um tempinho. Ele já tinha vindo pra cá algumas vezes, então eu fui pra lá passar uns dias. Foi aquela paixãozinha de verão, que infelizmente não subiu a serra. Eu já voltei pra lá várias outras vezes depois disso, né, porque como eu disse, é muito rapidinho de chegar lá. Então toda vez que eu vou, eu tento conhecer uma coisinha nova. Ainda aí no verão do ano passado, que foi o momento que eu mais viajei desde que eu cheguei aqui na Europa, vieram logo em seguida dessa viagem pra Finlândia, Suécia, República Tcheca e Áustria. Eu fui pra Suécia, eu fui pro Lollapalooza de Estocolmo, festival musical imenso que ocorre lá. Eu fui com alguns amigos pra Estocolmo, mas logo depois disso, né, meus amigos retornaram aqui pra Tallinn e aí eu segui viagem sozinha. Eu fui pra Praga, a capital da República Tcheca, e Praga pra mim sempre foi um sonho incrível, assim, muito mais do que conhecer cidades grandes como Paris, Londres. O meu sonho real era ir pra Praga. Então fazer essa viagem sozinha foi muito emocionante pra mim, né? Foi aquela coisa assim, meu Deus, tô aqui, tô vivendo isso, e eu não vejo a hora de voltar pra lá, inclusive. É um país que realmente tem um lugar muito especial no meu coração. Logo em seguida eu fui pra Viena, fui sozinha também, conheci uma menina brasileira lá enquanto eu tava na viagem, então a gente fez algumas coisinhas junto, e sempre, né, tocando Billy Joel ali no meu fone de ouvido enquanto eu andava pelas ruas da cidade. Bom, no finalzinho do outono, ali do ano passado, eu fui pra Londres, pra Inglaterra, foi meu país número 14. Eu fiz essa viagem com uma amiga minha, uma amiga que trabalha comigo. Nós só tivemos 3 dias na cidade, então assim, a gente só conseguiu ver um pedacinho muito pequeno de Londres, porque Londres é imensa, é realmente muito, muito grande. Nós ficamos ali na região de Notting Hill, que inclusive tem o filme, né, um lugar chamado Notting Hill, que eu assisti uma semana antes de ir pra Londres. Então a gente conheceu mais aquela região, alguns pontos turísticos. Conheci também o apartamento de Bridget Jones, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Foi até o apartamento onde ela morava, né, nas gravações aí do filme. Um momento ali muito emocionante pra mim. E é uma outra cidade que eu quero muito voltar, porque eu tenho muita coisa ainda pra eu explorar lá. Aí, começando 2023, né, minha primeira viagem desse ano foi pra França. Eu finalmente fui pra Paris. Que
pra ser bem honesta com vocês, eu nunca tive muito um sonho, assim, de ir pra Paris, né? Eu sempre achei incrível, maravilhosa, queria muito ver a torre, porém não era aquela coisa, assim, uma prioridade na minha vida. Quando surgiu a oportunidade, ticket barato, minhas amigas me convidaram, na hora decidi ali fazer essa viagem. Que surpresa maravilhosa. Paris, ela é uma cidade de tirar o fôlego. Eu não tenho outra palavra pra descrever. Quando você pisa na cidade, a atmosfera muda. Eu fiquei apenas 4 dias lá, não foi suficiente de forma nenhuma. Eu fiz, assim, os pontos mais turísticos, mas agora eu quero voltar, tentar ficar um pouquinho mais e tentar conhecer, assim, lugares mais escondidos. O último país visitado foi a Polônia, né? Eu já postei 2 vídeos aqui no canal sobre a Polônia, que foi inclusive onde eu tive essa ideia de começar o canal, de compartilhar um pouquinho mais das minhas viagens. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ao total, até o momento atual, eu visitei 16 países, 15 se a gente não for considerar Porto Rico como um país. Mês que vem eu estarei viajando para outros 2 países que eu não vejo a hora. Eu tô aqui contando em segundo. Tem muito mais viagem por aí, aí eu vou postar tudinho por aqui. Até a próxima!